Boa noite, irmãos. Privilégio, né, estar aqui. Acho que durante esses 7 anos, indo para o 8º agora, eu não tinha saído de férias, né, a ficar muito tempo longe, né? Às vezes o pessoal reclamava, né? Pastor, tá de férias e fica aqui ainda, né? Dessa vez eu saí, hein? Saí, hoje está completando 30 dias que eu estou fora, né? E já estava, né, nesse aspecto de estar com os irmãos, já não estava aguentando mais, né? Ir para uma igreja diferente, foi bom, foi muito bom o tempo que a gente teve lá, mas assim, tudo, né, longe de casa, né, da familiaridade, da convivência com os irmãos aqui. Então, muito bom estar aqui e é um prazer muito grande, né? As crianças vão agora para a sala, né, para o período de ensino para elas, já estão aí agitadas, né? Então, podem se dirigir lá com a professora. Hoje tem bastante crianças. Se precisar de um auxílio lá, só dá um grito aí, irmã Andréa. Eu agradeço ao Senhor pela viagem, né? Foi um tempo bom, cansativo, né? Cansativo. Eu acho que para ir, gastamos 4 dias, para voltar mais 4 dias. Com criança pequena não roda muito, né? Como eu desejava ter rodado. Carro deu problema, no meio do caminho, na ida, na volta, na mesma cidade, em Cuiabá. Falei para minha esposa, eu não gosto de Cuiabá, pai. Não tem nada assim contra, mas não gosto desse lugar, pai. Pensa num lugar quente, né? Complicado, uma cidade grande, uma bagunça também ao mesmo tempo. Na ida o carro deu problema numa bobina, na volta dentro de Cuiabá eu peguei um buraco lá que, né, tive que trocar 2 pneus, né? Mas em tudo isso, irmãos, como que Deus conduz, né, de uma forma perfeita cada situação, né? Eu tive o privilégio, eu estudo com um bocado de pastores e um deles é de Cuiabá, um pastor presbiteriano. E eu converso com ele, né, no WhatsApp, né, ou quando vai ter aula, aquele momentinho antes da aula, ou depois, né, e eu falei, e aí, cuiabano, já está fritando ovo no asfalto aí? Porque lá fica muito quente, né? E aí, mas nunca nada mais do que isso, né? E aí, quando o carro deu problema, eu liguei para ele, né, mandei mensagem, falei, opa, estou precisando de você agora. Eu estou precisando de 2 coisas, estou precisando de um pouso e eu estou precisando de um mecânico confiável para amanhã. E aí, irmãos, ele me recebeu de um jeito, de uma forma, né, que nós nem somos amigos, não éramos, né, de forma pessoal, nunca tinha visto ele, não pôde me receber na casa dele, mas eu fiquei num instituto bíblico que tem um ambiente, né, exatamente para apoiar nesses irmãos e pastores que passando por lá e tiveram a necessidade. O diretor do Instituto Bíblico, ele estava naqueles dias terminando de escrever a tese do doutorado dele, e ele gastou horas conversando comigo, e de uma forma assim que, né, como que Deus, ele, né, tem e conserva, e através dessas pessoas faz tantas coisas grandes, né? Pessoas que valorizam outras pessoas, pessoas que, uma coisa que ele disse para mim que ficou marcado, ele disse assim, pastor, a nossa preocupação é uma única apenas. Se você é útil para o reino de Deus, então nós te apoiamos integralmente. Às vezes a gente fica com tanta briguinha, né? Às vezes a gente fica com tanta dificuldade por tantas coisas pequenas, e Deus tem usado tão grande outras pessoas e outras igrejas para realizar a obra do reino de Deus. Eu ouvi de um outro pastor há um tempo atrás sobre apoio, né, ministerial e missionário, que às vezes excedia até mesmo os limites denominacionais. Ele diz, o Deus que eu sirvo é muito maior que a denominação a qual eu pertenço. Então, irmãos, Deus tem edificado a igreja dele nos 4 cantos da terra, né? Então, cheguei lá em Alta Floresta, na cidade, fui cultuar ao Senhor naquela igreja onde Deus tem abençoado aquele pessoal. Tem sido incrível ver como que Deus tem edificado a igreja ali.
Aí tem sido excelente. Na volta, o carro quebra, né, em Cuiabá, o problema do pneu, aí vai eu para uma oficina de um cristão, é um papo bacana com ele, e aí, de repente, um outro irmão lá, que nem conhecia também, né, arrumando o carro lá também, e aqueles rápidos momentos ali, são momentos em que Deus, às vezes, usa, né, para chamar a nossa atenção para alguns detalhes. Esse irmão, eu não tinha encontrado ainda uma pessoa tão zelosa, tão fervorosa para as coisas de Deus e, ao mesmo tempo, também tão carente de entendimento. Então, às vezes, a gente tem o privilégio, irmãos, de ter um entendimento, uma boa teologia, e às vezes nos falta a sensibilidade e o fervor que a presença de Deus proporciona para nós. Então eu digo que na ida e na volta, Deus foi me proporcionando momentos de aprendizado e de ensinamentos, e também momentos. Um dos pastores da igreja lá na cidade que eu fui, eu vi ele com um óculos e com bastante dificuldade de enxergar. E é jovem, acho que tem 45 anos. E aí, conversei rapidamente com ele. Ele estudou aqui em Santo Amaro, no mesmo seminário que o Diego, que esteve pregando aqui, estuda. Aí a gente começou a conversar e rapidamente a gente fica bem familiar, porque praticamente lemos a mesma coisa, falamos a mesma questão, e um bocado de coisa a gente já tem bastante familiaridade. E aí, por acaso, eu encontrei ele no mercado, na cidade não é tão grande assim, e aí no mercado ele pôde compartilhar, ele acabou de perder a esposa, e descobriu que está com glaucoma. É uma situação bem difícil, e eu pude gastar uns minutinhos com ele, e ele agradeceu muito. Aí eu li o Salmo 38, verso 8, 32, 8, que diz: o Senhor, Ele quer te guiar. Ele estava diante de umas incertezas da vida, pelo melhor caminho. Ele vai te dar conselhos e Ele vai cuidar de você. Então, Deus é bom, e em todos os momentos Ele está no controle das nossas vidas, E o resto foi sol quente e muito trabalho, viu? Muito trabalho mesmo. Roberto disse que, depois que chegou aqui, virou agricultor, adestrador de animais, mas não teve um dia que eu não lembrava do Roberto e dos homens da igreja, porque, irmãos, eu já estou há 4 dias vindo só, sem pegar um sol, o ar-condicionado do carro e das casas e até mesmo do hotel, então eu já fiquei branco novamente, mas eu saí de lá, olha, do jeito do Denival, mais ou menos assim, viu? De tanto sol naquele lugar, irmãos, muito calor, mas eu consegui, teve dias que a gente estava trabalhando em 11 pessoas para conseguir plantar aquela bendita roça de café, que eu fui lá para fazer isso. Meu irmão, estamos juntos nessa, ele não pôde ir, então eu fui. Tivemos a surpresa de, no mês de dezembro, não chover num lugar que chove praticamente todos os dias, não chover, e você descobrir que, olha, não será possível plantar. Eu vim para plantar, não vou plantar. As mudas aqui, a terra preparada, tudo, e Deus mandou a chuva nos últimos dias, e a gente caiu para cima daquele barro, viu, irmão Luiz? E o negócio foi lindo, viu? Mas eu louvo a Deus por tudo isso. Deus é bom e Deus tem cuidado de nós. Abra a sua Bíblia para Êxodo capítulo 14. Já estou ciente do nosso horário, avançado. Hoje é diferente, mas mesmo sendo hoje, a gente tenta, manter os nossos horários normais de culto. E agora, esse momento reservado para a mensagem, gostaria de meditar com os irmãos em Êxodo, capítulo de número 14. Eu vou ler apenas o verso de número 15 nesse momento, e depois faremos a leitura do restante do texto. Nos diz assim, Êxodo 14, 15.
Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e exaltamos ao Senhor pelo privilégio de servi-lo, por desfrutar, ó Deus, das bênçãos do Senhor, que são diárias em nossas vidas. A tua graça, a tua bondade nos alcançou e tem cuidado de nós. Nós te louvamos pelo que já ouvimos nessa noite, pelo que já cantamos nessa noite, mas pedimos que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações, para que a tua palavra venha nos edificar neste momento. Abençoe as crianças ali, que também irá ouvir a mensagem na linguagem delas, e que da mesma forma o Senhor venha produzir fé e crescimento espiritual para cada uma delas. Nos abençoe, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Já há uns 3, 4 anos, acredito que essa é a quarta oportunidade, que no culto da virada eu medito nesse mesmo texto, esse mesmo trecho, e todas as vezes que releio, todas as vezes que volto para esse texto, é como se tivesse o Senhor dizendo: diga ao povo que marche. O ano que se finda, o descortinar de um ano que trará as suas surpresas, e o Senhor que continua no controle de tudo nos diz: marche, avante e avance na direção. Então, quando nós olhamos para esse texto, a voz do Senhor vindo a Moisés, dizendo para transmitir a mensagem para o povo de Israel de que deveriam marchar. Se não lermos o contexto, parece que para nós o povo está, em um momento tranquilo, nas campinas, verdejantes, onde apenas o povo deve escolher uma direção e caminhar. Mas não é isso que está acontecendo. Então, rapidamente contextualizando para os irmãos essa passagem e até mesmo a história, o povo de Israel, que habitou no Egito por 430 anos, onde uma parte desse período o povo foi escravizado, o povo foi severamente massacrado a trabalhos forçados, o povo foi tirado do Egito. Deus usa Moisés para que o povo pudesse sair do Egito e então caminhar na direção que Deus lá atrás havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando o povo sai do Egito, tem todo aquele contexto, das 10 pragas que Deus envia sobre o Egito, governado por um homem de um coração duro, que não queria libertar o povo. É como se Faraó tivesse travado uma queda de braço com Deus, quando Moisés vai pedir, vai ordenar, na verdade: olha, o Senhor manda dizer que você deve liberar o povo de Israel para que adore o Senhor no deserto. Ele diz: quem é o Senhor para que eu atenda? Então Deus vai mostrar para Faraó e para todo o Egito quem de fato é o Senhor. E através de 10 pragas, onde a 10ª praga foi a morte de todos os primogênitos de animais e dos homens, inclusive o filho de Faraó, Deus tira o povo de Israel do Egito e o povo está caminhando na direção da terra prometida. E o que acontece é o seguinte: certo momento, algum tempo depois, num período curto, o Faraó, ele conversa com seus oficiais e diz: o que nós fizemos ao permitir o povo de Israel ir embora? Nós vamos atrás desse povo, nós vamos trazer novamente esse povo, e assim foi, irmãos. O povo que já estava a uma boa distância do Egito, o povo está em um ponto crucial da caminhada geográfica, porque o povo tem à sua frente o Mar Vermelho, o povo tem à sua lateral, direita e esquerda, uma região montanhosa, e o povo tem atrás de si o exército de Faraó, que já está na captura do povo de Israel. Já havia mudado de ideia e já está na direção do povo de Israel. A Bíblia diz que era possível os egípcios, os judeus,
olharem para trás e ver a poeira que os carros e cavalos de Faraó, o exército de Faraó, levantava cavalgando, galopando na direção do povo de Israel. Então é nesse contexto que Deus fala com Moisés, e a mensagem de Deus para Moisés é o seguinte: diga ao povo que marche. Em um contexto onde, quando isso está acontecendo, o povo vê, o povo observa o Egito no governo de Faraó vindo capturá-los novamente, e a ideia ali era que provavelmente seriam mortos. O povo começa a murmurar contra Moisés. O texto que nós leremos nesse momento vai dizer que o povo diz para Moisés: por que você nos tirou do Egito para morrer aqui? Era melhor ser escravo no Egito do que ser cadáver no deserto. O povo não vê saída, o povo não tem solução, é uma situação insolucionável. E quando Deus fala com Moisés, Deus diz para o povo: marche, caminhe, avance. Vamos ler nesse momento, irmãos, o texto. Então nós entraremos no contexto do versículo lido. Capítulo 14, versículo 1 nos diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou Deus. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além dos demais, ou das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que ele os perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerras, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Versículo 10. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche.
tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de você. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerras e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio de faraó e de seus carros de guerras e seus cavaleiros, todo o Egito saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar e foi para a retaguarda. E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, cada uma parede, com uma parede de água de cada lado. Versículo 23. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros, perseguiram o povo de Israel até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerras e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Irmãos, uma história, vibrante, cheia de ação, didática. Já lemos o texto. Eu penso que, todo final de ano que eu leio esse texto, estou aqui, eu olho para a hora e falo, que pena que nós estamos aí com essa disputa de fogos e esse barulhão todo. Porque tem tanta riqueza nesse texto, tem tanto detalhe nesse texto, e algumas coisas que eu não posso nem querer começar a explorar, diante da... Roberto, só um segundo, eu acho que é bom encostarmos o portão, porque quem viria para o culto ou para o jantar já veio,
E se porventura algum irmão ainda vier, ele abre o portão e entra, né? A gente não quer a visita de ninguém aí alterado, né? E é bem impossível que todo ano sempre tem algumas surpresas, né? Vamos ser sábios e prevenir, né? Então o texto nos apresenta, irmãos, o Senhor sendo o protagonista da história. Então, às vezes os nossos olhos gostam de fixar em alguns detalhes, e nem sempre esses detalhes que chamam a nossa atenção são os principais detalhes. Essa história não diz respeito a Moisés, não diz respeito ao povo de Israel, não diz respeito a Faraó e ao Egito e o seu exército. Essa história diz respeito a um Deus que está no controle da situação e está conduzindo os fatos das histórias e da história, né, maior para o cumprimento das suas promessas. Deus havia prometido para esse povo uma terra para habitarem. E o que está acontecendo aqui é que Deus está tirando o povo de Israel do Egito e Deus está conduzindo o povo para a terra que ele havia prometido. No meio do caminho surge um abestado, né, que é Faraó, que acha que é alguma coisa, que se posiciona contra, e que o que nós vemos aqui é Deus cumprindo através dessa situação seus propósitos. Os irmãos viram na leitura do texto, quando diz, né, que Deus planejou esse acontecimento. Deus escolheu, Deus planejou, Deus estruturou, Deus escreveu esse acontecimento. E isso passa por endurecer o coração de Faraó, um homem duro, rebelde, contra o Senhor, um homem idólatra, um homem que escolheu causar males ao povo de Deus. O Senhor está endurecendo o coração de Faraó, para que ele perseguisse o povo de Israel, e o resultado disso fosse a glória de Deus. Através desse acontecimento, Deus diz: os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E no final do texto nós vemos que quando tudo isso acontece, quando o povo de Israel vê os cadáveres dos egípcios, dos soldados egípcios na praia, o povo é tomado de um temor de Deus, e pelo servo do Senhor Moisés, que, irmãos, não resta outra coisa a não ser nos dobrarmos diante de um Deus que sabe o que está acontecendo, sabe o que está fazendo e não erra. Tá? Esse é o que o texto irá nos apresentar. Mas eu gostaria de explorar alguns detalhes desse texto, e pelo menos, né, trazer para a nossa realidade aquilo que diz respeito à nossa perspectiva. O povo está em uma situação difícil. O povo está em uma situação, né, uma situação de... não sei se você tem essa expressão na região onde você foi criado, né, mas um beco sem saídas. Literalmente é um beco sem saídas. O Mar Vermelho à frente, montanha de um lado, do outro, e atrás, que é o único caminho possível de trilhar, já vem um exército no calcanhar do povo. Então, quantas vezes eu e você também, nós nos encontramos em um beco sem saídas? Claro que de uma forma diferente, né? Mas situações adversas da vida, situações onde os seus olhos, olhando para frente, não vê solução, não vê um caminho trilhável, olhando para trás, por onde você vê, e talvez, né, sendo uma possibilidade de um retorno, talvez não é também essa a direção possível de caminhar em direção à solução de um problema. Direita, esquerda, do mesmo jeito. Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos em situações difíceis? Olha só o que recentemente nós atravessamos, né, como humanidade, essa pandemia. O Roberto falou que chegou aqui com máscara, né? É verdade. E quantos estragos ainda nós estamos, né, lidando com a realidade da pandemia que cercou-nos, que nos deixou sem saída. Quantos, talvez aqui, teriam, né, uma palavra para dar de amigos e entes queridos que foram embora através da pandemia. Eu tive pessoas, né, próximas. Então,
nós vivemos situações difíceis. Nós enfrentamos o desemprego, nós enfrentamos a dúvida, o medo, a ansiedade, a saúde que existia, né, irmão Luiz? E de repente já não existe. E aí a mente continua sã, perfeita, né, Roberto? Roberto já com as incapacidades do corpo de fazer o que sempre fez. Não dá mais, não é possível mais. Até brinquei com ele, eita, Roberto, você aqui ia ter muita enxada para, né, usar aqui, né? Ô, pastor, aqui, não aguento mais, não aguenta. Quantas situações nos cedem, irmã Maria das Neves, as limitações físicas, quantos problemas, né? Isabel atravessou recentemente, né, um turbilhão. Quantas e quantas coisas que nós nos encontramos, às vezes, muito próximo de um contexto de um beco sem saídas. E agora? O que nós fazemos? O que nós devemos fazer? A mensagem do Senhor vem a mim e a você nesta noite, através do texto, e diz para mim e para você: marche, avance, avance. Quando nós vemos esse texto, irmãos, nós precisamos fixar os nossos olhos em Deus. É Deus quem está dizendo para o povo marchar. Porque é Deus quem está escrevendo essa história. É Deus quem está conduzindo o povo para aquilo que Ele havia prometido. Então Deus é aquele, né, que tem a capacidade de fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Ninguém, não foi Moisés que abriu o mar. Né? Às vezes a gente volta para isso, explora isso, mas irmãos, quem abriu o mar foi o Senhor. Quem derrotou o exército do Egito foi o Senhor. Então é esse o Deus quem está dizendo para o povo de Israel: marche. Quando à frente do povo de Israel existe apenas o quê? Um mar. Somente o Deus que trouxe à existência tudo o que existe, pelo poder da sua palavra, e Ele faz isso não a partir de algo, Deus faz isso a partir do nada. Não existia nada quando tudo passou a existir. E existe porque Deus um dia disse: haja, exista. Então esse Deus que traz à existência o que existe a partir do nada é o único Deus capaz de olhar para o seu povo, diante do Mar Vermelho, na retaguarda um exército, à sua volta montanhas, e dizer para o povo: marche. É somente Deus que tem o poder de tirar a vida do exército de Israel, porque é Deus e é somente Deus quem dá a vida. Só existe vida porque Deus proporciona vida. E só existe morte porque Deus recolhe a vida. Somente Deus tem esse poder. Somente Deus é capaz de falar para mim e para você, diante das incertezas da vida: marche, avance, confie, eu estou no controle. Quando nós pensamos em nossos dias, irmãos, nós estamos cercados de problemas, nós estamos cercados de lutas, nós estamos cercados de incertezas. E eu sempre tenho repetido isso aqui. E você quer uma palavra de verdade? Talvez não é animadora, não é gostosa de ouvir, mas a palavra da verdade é que para mim e para você, no que diz respeito a uma questão pessoal, física, tá? Relacional, com a criação de Deus, as coisas não vão melhorar para nós neste mundo e nesse estado em que nós vivemos. As coisas só vão piorar. Eu fui para o Mato Grosso, eu estive no mesmo lugar que eu cresci e fui criado. Mas sabe o que é não aguentar fazer as coisas que eu fazia com os pés nas costas? Não dá mais, já foi. Não é possível. É dor daqui, dor de lá. Eu preciso passar no médico, ver uma dorzinha da coluna que está me incomodando. Eu não fui antes de viajar, porque se eu vou e descubro alguma coisa, eu não ia fazer o serviço lá, né? Ia ficar aí, agora, né, sei lá o que tem, às vezes não tem nada.
Mas dói toda noite, dói, deita de um lado e deita do outro. E uma coisa que eu experimentei daqui para lá e de lá para cá é colchão diferente. Mas não tem um colchão bom para mim mais. Eu não sei o que acontece, viu? Não... E sabe qual que é a perspectiva? É que esse tipo de situação só vai aumentar, irmãos. A perna que é boa hoje, amanhã ela não vai ser boa. O braço que tinha minha tia, né? Eita, minha tia aqui é uma guerreira, é aquela mulher que, para fazer mudança em casa, trocar pia, tanque de um lugar, abrir parede, abrir buraco em parede, botar janela, levantar uma parede onde não existe parede, fazer divisão de casa, tudo de madeira, né, as coisas lá. Ela que sempre fez, né? Uma jarra de água lá já não aguenta segurar mais na posição do braço. A vida, né? Ela é algo que vai cada vez mais se degradando, se decompondo. Então, o contexto, ele é de nos cercar de problemas, de dificuldades. Mas sabe de uma coisa? Deus continua sendo Deus e no controle das nossas vidas. Então, é somente Deus que diz para mim e para você que nós devemos marchar. É somente Deus que continua sendo gracioso, misericordioso, amoroso, para nos guiar pelo deserto da vida, pelas situações de becos sem saídas que nos encontramos e nos encontraremos, até finalmente chegarmos no nosso descanso eterno, onde lá sim não teremos mais problemas nenhum. Lá sim nós não teremos becos sem saídas. Pelo contrário, diante de nós estará o Cordeiro de Deus entronizado, visivelmente. Mas até lá, irmãos, nós vamos ter tanta dificuldade. Mas até lá, até chegarmos lá, Deus nos diz, marche, caminhe, avance. Tá? Somente Deus sabe a dor que seu coração, de repente, hoje, encerramento de 2023, está sentindo. O medo, a dúvida, a incerteza, a ansiedade de um amanhã, né, que trará as suas novidades, de um inimigo, né, não vou espiritualizar, mas fazendo menção ao inimigo de Israel, o egípcio, o exército egípcio, né? Talvez os nossos inimigos, os nossos problemas, que já estão lá te esperando para um 2024 também cheio de lutas. E com isso, né, um coração apreensível, temeroso. Somente Deus que sabe do que está passando em seu coração. Somente Deus para te dar as vitórias necessárias em 2024. Somente Deus para te dar a direção certa. Somente Deus, né, que em sua vida pessoal, familiar, em seus relacionamentos, poderá conduzir pelo sábio conselho revelado o que devemos fazer e como devemos fazer. Somente Deus pode te ajudar, talvez, se for o caso, a perdoar alguém. Irmãos, nessa viagem, foi surpreendente ver como que o pecado tem destruído, né, famílias. Como, diferente da outra vez, né, da última vez que eu viajei para lá, que faz uns 4 anos, que foi um bate-volta, né? Na ocasião era um aniversário de 84 anos do meu avô, que já está falecido. Então eu não tive muito tempo de estar ali, de conversar. Agora eu fiquei 20 e poucos dias. Então, né, na casa da minha tia, e aí de vez em quando eu lembrava, tia, e o fulano de tal? E o Beltrano, e o Ciclano, com quem eu cresci, com quem eu estudei, ou então aquelas pessoas que já foram tudo embora dali, tem poucas pessoas no sítio mais hoje, mas, irmãos, eu não estou precisando um número, mas eu quase digo para os irmãos que 60% dessas pessoas tiveram suas famílias destruídas por divórcio, e por situação tão desastrosa, que a realidade do pecado que veio para, né, que existe e causa tantos danos. Então, é somente Deus para dar para mim, para você, a direção correta, pelo sábio conselho, para que trilhemos o caminho de sua vontade. É somente Deus para, de repente, não apenas ajudar você a perdoar alguém,
nas muitas ofensas, né? A minha família, meus familiares, gente, no dia de Natal, com briga. Pessoas com mágoas uma das outras, né? Irmãs, que eu nem sei o detalhe do porquê, mas é coisas bobas assim, né? Agora eu que vou falar, de um copo d'água fora do lugar, mas que por trás daquilo uma história de mágoa, né? Que causa todo aquele ambiente de sair e ir embora, de não ficar mais juntos. Então, mas é só... né, uma realidade de um povo que não conhece a Deus, que não serve a Deus. Então, é somente Deus que tem o poder de nos conceder capacidade de perdoar e de pedir perdão. 2024 vai iniciar. Né? Somente Deus, para avivar o seu coração, para acender novamente, talvez, a alegria da salvação. Como que foi marcante também para nós, eu fiz questão de, no tempo curto que tivemos, embora muitos dias, mas de visitar alguns irmãos queridos. E como é marcante, irmãos, o lar cuja presença de Deus existe. Os problemas também existem. Tá? As pessoas que não têm Deus têm problemas de saúde, desemprego, relacionamentos. A gente tem também. É uma ideia mentirosa que saíram vendendo aí, que se você está com Jesus, você não tem problema. Não é isso que a Bíblia diz, não. Crente passa por luta, crente passa por problema, por briga. Né? Crente enfrenta câncer, enfrenta diabetes, enfrenta tudo que existe para todos. Mas onde a presença de Deus existe, a alegria. No meio do problema, no meio da seca, a roça perdendo, e o povo sorrindo. Por quê? Porque Deus está cuidando. Porque Deus está no controle. Então é somente Deus para acender, talvez, a alegria no seu coração, por servi-lo, por pertencer a Ele. E por cada oportunidade de estarmos juntos, fazer com gratidão a Deus. Né? Tem um... Sérgio, né? Sérgio Roberto, né? Que virou Roberto, né? No testemunho do Roberto, o Roberto falou do Sérgio, conhece desde criança, né, Roberto? Desde pequeno, mas daí ele falou Roberto, né? Então, Sérgio agora tem mais um, agora é Sérgio Roberto, né? Ou Roberto Sérgio, como queira, viu? Mas o Sérgio e a Isabel tá com a camiseta ali, gratidão, né? Gratidão. Irmãos, experimentar o que Deus fez nas nossas vidas, nos tirando de um deserto de pecado, nos colocando em sua presença, firmando os nossos pés em uma rocha, dando para nós um destino certo e seguro, que é a presença de Deus. Sabe o que deve restar para nós nesse mundo, diante dos problemas? Gratidão e gratidão. Então é somente Deus, irmãos, para de repente operar um milagre que precisa ser operado no nosso coração. Somente Deus para fazer com que sejamos transformados cada dia mais à imagem de Jesus. E diante dos contextos negativos que acontecem na nossa vida, é descobrirmos que não existe nada de errado. É tudo permissão de Deus para nos fazer mais parecidos com Jesus, porque conforme a Suzana leu, Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós, né, a gente foi daqui para lá e de lá para cá ouvindo muitas músicas, né, e quase que todas do Projeto Sola. Então, quantas verdades cantadas, né, ajuda-me a confiar. Então, quando nós, né, aprendemos que Deus está no controle, nos resta apenas descansar nos braços de Deus. Concluindo, o texto apresenta para nós, irmãos, algo fundamental. O texto apresenta para nós um Deus agindo, abrindo o mar. Antes disso, né, vamos pontuar. O texto apresenta para nós Deus endurecendo o coração de Faraó, conduzindo eles até o mar, colocando a nuvem, né, da presença de Deus,
que para o povo de Israel era escuridão e trevas, mas do outro lado, para o povo do Egito, escuridão e trevas, mas para o povo de Israel, luz. Enquanto um povo tinha dificuldade para avançar, o outro tinha facilidade para andar. Quem que fez isso? Deus. Eu fico imaginando a cena, do jeito que, né? Hoje não, a gente vai ficando mais maduro, vai perdendo muito daquela curiosidade. Né? Mas eu olho a molecada aí, é aguçado, né? Se eu fosse menino naquela ocasião, passando junto com o povo de Israel, eu ia relar. Né? Eu ia passar a mão naquelas paredes de água imensa que Deus fez abrir o mar. E o texto diz para nós que a terra do fundo do mar ficou seca, porque um vento banou aquilo a noite inteira. Mas quando o povo de Israel, do Egito, está no meio do mar, o texto diz que Deus fez com que a areia travasse as rodas ali, né, e dificultasse. E quando o pânico toma conta, Deus diz para Moisés: estenda mais uma vez a vara sob a direção do mar. E eu gosto dessas expressões, diz que aquelas paredes de água voltaram para o seu lugar com toda a força. Eles foram esmagados. O texto apresenta tudo isso como obra da mão de Deus. Mas uma verdade que eu quero destacar e encerrar nessa oportunidade. Foi Deus quem fez isso, mas foi o povo que marchou. Deus disse para o povo: marche. Por que você, Moisés, está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Irmãos, aqui há uma relação linda entre o controle soberano de Deus e a responsabilidade do homem. Aquilo que precisamos fazer. Aqui há uma verdade linda de que Deus é aquele quem opera o milagre, mas é o povo de Israel que, em obediência a Deus, faz o que Ele disse para fazer: marche. Deus, pela palavra, nos diz, nesta noite, marche. Marche na direção de Deus. Marche na direção de um relacionamento mais profundo com Deus em 2024. Escolha 2024 estar mais perto deste livro e dê o passo de marchar na direção de Deus, que o milagre de operar em nosso coração, aumentando a nossa fé, nos fazendo mais perseverantes, conforme a palavra do testemunho do Roberto, mais pacientes, mais fervorosos, mais parecidos com Jesus. Quem opera é Deus. Mas quem lê a Bíblia é nós. Deus nos edifica pela palavra nessa noite, e em todas as vezes em que a palavra é pregada, sim, mas quem veio caminhando da sua casa para cá foi você, com as suas pernas, pela graça de Deus. Nós precisamos dar o passo certo, na direção certa que Deus manda. Nós precisamos marchar, irmãos. Nós precisamos marchar em conhecer mais Deus, e conhecendo mais o Senhor, descansar o nosso coração em um Deus que pode operar aquilo que nós não somos capazes de fazer. Deus diz para o povo de Israel: marche, e o povo se levanta e o povo caminha pelo mar que Deus havia aberto. Talvez Deus diz para mim, para você: confie, creia. E Ele providenciou a sua palavra que revela quem Ele é e que nos dá a capacidade de crer. Leia, estude, se alimente, busque a Deus, busque ao Senhor, clama a mim. Quantos e quantos textos nós temos na palavra do Senhor que nos incentiva a clamar, a buscar, a bater, a insistir, a pedir. E tudo isso num sentido, irmãos, de fazermos aquilo que Deus já disse para fazermos. 2024 se inicia daqui um cadinho. Escolha em 2024 ser mais fiel ao Senhor. Escolha em 2024 a estar mais integrado com a igreja,
a estar mais disponível para o Senhor te usar. Eu tenho, olha irmãos, nessa ida e nessa volta, tem tantas coisas na minha mente, não como resultado a existir a partir dessa viagem, mas coisas que sempre teve nos meus olhos pelas leituras, no meu coração pela meditação, mas que parece que o Senhor usa essas oportunidades para, né? Está vendo aqui? Está vendo isso? Então tem tantas coisas para a gente dialogar para esse 2024, como de repente o ponto que nós nos encontramos, né, depois de um longo período de ênfase, de mergulho, de estudo, de crescimento. Mas irmãos, 2024 nós precisamos marchar. 2024 nós precisamos avançar na direção daqueles que precisam ouvir a palavra. Nós não somos capazes de converter ninguém, mas Deus manda-nos marchar na direção deles e anunciar a palavra que Deus pode operar a salvação no coração daquele que crê. Nós precisamos estar juntos para lidar com as dificuldades da vida. Eu olho para cada um dos irmãos, né, ouvindo as irmãs cantando, que lindo, que gostoso, que bom ver nessa união, irmãos. Eu olho para cada um dos irmãos e eu creio que os irmãos olham para mim, onde nós, pela convivência desses anos, nós sabemos de muita coisa um do outro, porque nós somos uma família. Essa família, às vezes, nós temos mais proximidade do que quase que a nossa própria família de sangue, os nossos familiares. Então, nós sabemos das lutas, dos defeitos, das qualidades, dos problemas, das dificuldades que cada um está passando. Irmãos, vamos vivenciar isso juntos. Vamos sentar, vamos conversar, vamos caminhar, vamos buscar o conselho de Deus, vamos marchar na direção que Deus manda nos marchar, porque operar o milagre de abrir o mar vermelho e derrotar o inimigo, quem pode fazer é Deus, não é nós. Então 2024, irmãos, será um ano cheio de lutas, não há dúvidas, mas escolha ler mais a palavra do Senhor esse ano, a orar mais, a estar mais presente, a ter um coração mais liberal para contribuir com alegria para o que for preciso, a estar disponível para que os seus talentos e dons e habilidades possam ser usados por Deus para operar o que Ele quer fazer. Que Deus nos abençoe em 2024. Deus nos manda marchar. Marche, avance. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós glorificamos o Senhor, porque o Senhor é bom. Nós te rendemos graças a Deus por um 2023 que foi cheio de lutas, cheio de problemas, mas foi um ano cheio de vitórias, porque o Senhor é o Deus do controle. O Senhor está no controle do mundo, o Senhor está no controle do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, o Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor está no controle do nosso coração, o Senhor conhece como ninguém. Nos conduz, ó Deus, em 2024, que também será cheio de lutas e problemas. Nos conduza para a tua direção, nos conduza para ti, ó Deus. Que em 2024 possamos amar mais o Senhor, a estarmos mais obedientes, fervorosos, humildes e obedientes em tua presença, para que o Senhor opere em nós e através de nós. Abençoe a tua igreja aqui em Moraes Prado. Acrescente em nós aqueles que irão crer, ó Deus. Nos dê o privilégio de discipulá-los, de aconselhá-los e de crescermos juntos para a glória do Senhor. Continue e abunde em nós a alegria que o Senhor tem nos dado de servi-lo, de pertencer um ao outro como irmãos e corpo em Cristo. Que o Senhor seja louvado, glorificado com a existência dessa igreja. E que em 2024, se o Senhor não retornar nesse ano, e sabemos que o Senhor pode retornar, mas que 2024, essa mesma data, possa ser um tempo de testemunhos das tuas bênçãos, e daquilo que o Senhor certamente fará em nós e através de nós. Agradecemos o alimento e toda a provisão do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Nós estamos encerrados nesse momento. Nós vamos agora nos dirigir ali para a nossa janta.